Gênesis 6, do 17 ao 18. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne quem há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Esse texto fala sobre Noé, fala de um homem que alcançou o coração de Deus, numa época que a sociedade, a família, a Bíblia diz que o pecado daquela população, daquelas pessoas, subia a narina de Deus, o pecado daquelas pessoas. Nesse contexto, Deus encontra um homem que agrada o coração de Deus, e nós sabemos a história, Noé. É interessante, querido, que talvez a gente faça uma reflexão de tudo que a gente está vivendo numa sociedade onde a gente tem se assustado com o que a gente tem visto, com o que a gente tem ouvido de família, uma degradação, um pecado realmente que eu acredito, querido, que esteja subindo as narinas de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor voltaria, num tempo como Noé, num tempo onde que muitos dariam casamento, estariam casando, estariam vivendo uma vida normal. E é interessante que quando Noé alcança o coração de Deus, eu posso olhar numa geração corrompida, uma geração onde as pessoas não se voltavam para Deus, esqueciam em obedecer ao Senhor, mas encontrou um homem. E por causa desse homem, querido, talvez você e eu esteja aqui ainda, porque agradou o coração de Deus. Te pergunto nessa manhã, querido, será que você tem alcançado, tem agradado o coração de Deus? Você tem vivido conforme os preceitos, as promessas, a palavra de Deus na tua casa, na tua família? Você que é sacerdote, você que é pai, você tem colocado em prática a palavra, você tem ensinado os teus filhos a palavra, tem orado, tem buscado a face do Senhor? Você tem experimentado da presença de Deus na tua casa? Porque o que me chama a atenção aqui, querido, a salvação, por causa desse coração quebrantado, ou que buscou a face do Senhor, Noé alcançou o favor de Deus. Não só para ele, mas também a Bíblia diz que toda a sua família foi alcançada. A gente pensa, querido, que a gente vive num contexto que, a gente ouve sempre que Jesus vai voltar. Quantos anos falando, desde que eu me converti, ou você talvez seja mais tempo de igreja, os seus avós, seus bisavós falavam, Jesus vai voltar. E às vezes a gente vai se acostumando com isso e acha que, Jesus vai voltar. Querido, mas Noé vivia num contexto onde um pecado, onde a prostituição, onde o pecado realmente dominava sobre aquela geração, sobre aquela terra. Mas Noé ouviu uma voz que fizesse uma arca. Essa arca, querido, eu fico pensando aquelas pessoas rindo, às vezes, aos domingos, quando talvez Noé e a família ainda construindo a arca, se preparando ali para o dilúvio, e as pessoas passavam no domingo e olhavam, não é louco, não é doido, isso nada vai acontecer, isso não é verdade. Querido, mas em algum momento, Deus trouxe os animais, falou que Noé entrasse na arca, e as portas se fecharam. Eu fico pensando, aquelas famílias, quando começaram a experimentar a chuva e começou o alagamento, e aquelas famílias, aquelas pessoas correram para a arca, porque pensaram, peraí, tem um lugar. Noé falava de uma arca, ele construiu uma arca, há uma salvação. Mas há momento, querido, naquele momento, a porta já tinha se fechado. Vai ter um momento nesse mundo, querido, que a porta vai se fechar. Jesus vai voltar. E aí, o que nós vamos ter diante do Senhor, se essa porta se fechar hoje, querido? Se essa porta se fechar hoje,
você e a tua família vai estar dentro dessa arca, querido. Se o Senhor voltar nessa manhã, você vai estar preparado. Você tem ensinado a tua família, tem pregado a tua família, tem vivido a palavra dentro da sua casa, querido. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que é santo. Como assim? Queria que você abrisse 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. E chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou-a, porque os bois o deixavam pender. Interessante, querido, que esse texto, quando Davi traz a arca da aliança, novamente a presença de Deus para Jerusalém, em algum momento, Uzá, que eram filhos de Abinadab, eram levitas, traziam a arca da aliança, representando a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Em algum momento ele, e a direção, querido, era não colocar em carro de boi, a verdade é que naquela época, o mandamento, a palavra era que os sacerdotes colocavam no ombro e carregassem a glória de Deus. Muita gente tem tirado do ombro a glória de Deus, querido, para carregar em carroças. Tem deixado a glória de Deus porque tem que se acostumado com a glória, tem que se acostumado com a presença de Deus, achando que nada vai acontecer. Eu creio que Uzá deve ter crescido naquele contexto, vendo a arca da aliança, vendo a glória de Deus, mas em algum momento ele tocou na arca, querido. Achando que a arca ia cair, tocou na arca. E a Bíblia diz que ele expirou, morreu naquele momento. Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes nós nos acostumamos com a glória de Deus. Nós estamos no culto, vemos a palavra e achamos que nada vai nos acontecer. Vivemos, às vezes, em desobediências à palavra, achando que está tudo bem, querido. Quero te dizer nessa manhã, querido, a gente precisa voltar ao início de tudo. O temor do Senhor, querido, é o princípio da sabedoria. Quer achar sabedoria, querido? Busca o Senhor, obedece seus preceitos, obedece a sua palavra, querido. Não se acostume, querido, com a glória. A glória é importante, a glória de Deus é importante na nossa vida. Mas não se acostume, querido, achando que ela não pode ter uma consequência na maneira que você está vivendo. Sacerdote, eu chamo a atenção de vocês nessa manhã, querido. Se Jesus voltar hoje, se a Bíblia diz que nós vamos dar conta de tudo o que fizemos, tudo que falamos nessa terra, o que você vai poder apresentar diante do Senhor nessa manhã, querido? Como estão as tuas mãos? Vazias? Ou cheias? Senhor, eu tenho pregado, eu tenho falado o teu amor, eu tenho vivido a tua palavra. Você que é pai nessa manhã, querido, Deus nos deu um privilégio, querido. Deus nos deu um presente de ser pai, de entender como Deus nos ama, porque na verdade a gente só entende esse amor a partir do momento que a gente tem um filho. E você olha para aquele bebê, para aquele neném e já o ama. E a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. Que amor é esse? E às vezes a gente vive como Uzá, querido. Conhecemos a glória. E estamos tocando naquilo que é santo. De qualquer maneira. Eu fico pensando quando Moisés sobe o monte. E o Senhor diz, tira as sandálias.
dos teus pés, que o lugar aqui é santo. Talvez você olhe para isso aqui, querido, como um prédio, como apenas um galpão, mas esse lugar, quando nós nos reunimos, aqui está a presença do Senhor. A Bíblia não diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, a presença do Senhor estaria, Ele estaria conosco. Essa palavra é para você, querido, que tem uma família, que tem uma casa. Talvez você fale, mas eu sou só filho. Efésios 6. Abre comigo, Efésios 6. Você que é filho. Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você que é filho, querido, obedeça aos seus pais. Para quê? Para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. É mandamento, é palavra, é um mandamento com promessa. Se você obedecer, você vai viver o que Deus tem para a tua vida. Olha que tremendo, querido. E diz ainda, querido, para as mulheres, Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ah, está vendo? Então, a esposa tem que me obedecer. Sim, mas por quê? O cabeça, querido, é Cristo. Tem alguém em cima de você que você precisa também se sujeitar, se render e viver de acordo com a palavra. Mas aí, diz para você agora que é homem, que é sacerdote, diz o quê? Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido. O que você tem que fazer como Cristo fez. O que ele fez? Ele morreu. Cristo morreu pela igreja. Você precisa se dar, querido, se doar, investir o seu tempo em família, querido. Às vezes nós estamos vivendo, conhecendo a palavra, sabendo da verdade, mas vivendo uma mentira dentro do nosso lar. Sabe, querido, não se acostume com a glória de Deus, mas busque a glória de Deus, tenha temor da glória de Deus, busque ao Senhor, querido, enquanto se pode achar, enquanto está perto. Porque uma hora, essa porta vai se fechar. Ah, mas vai passar, querido. Você precisa pregar hoje. Ah, mas a minha família não se converteu. Prega, querido. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Agora, é bem verdade, querido, que aquele povo deve ter pensado na época de Noé. Ah, isso nunca vai acontecer. Talvez as pessoas vendo, você vindo para a igreja, cultuar, adorar o Senhor, falar assim, ah, ele fala que Jesus vai voltar, mas isso nunca vai acontecer. Naquela época eles também falavam isso. Mas uma hora a porta se fechou. Se Jesus volta hoje, querido, como está a tua vida? Como está a tua família? O que você precisa alinhar nessa manhã da tua vida com o Senhor? O que está errado que você tem olhado e fala assim, peraí, está errado isso. Eu não preciso apontar, o Espírito Santo está falando no teu coração nessa manhã. Amém? Eu creio. O que você precisa alinhar? Voltar a ler a Bíblia? Estar nos cultos, querido? Ter intimidade com o Senhor? Cultua ao Senhor, querido, na tua casa. Levanta um altar de adoração na tua casa. Quantas vezes nós só cultuamos aqui ao Senhor? É pouco, querido. É pouco por tudo que o Senhor tem feito na tua casa, na tua família, na tua vida. Prova disso, você está aqui nessa manhã. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a tua vida.
E a Bíblia diz que elas são as causas de não sermos consumidos. Você tem motivo para agradecer ao Senhor nessa manhã? Amém? Eu tenho, querido. Pela minha vida, pela minha família. Amém? Eu creio, eu tenho orado pelos meus pais há alguns anos, querido. E eu creio que essa porta ainda está aberta. E eu creio que eles serão alcançados pelo Senhor. E todas as oportunidades que eu tenho de estar como hoje, vou estar almoçando com meu pai, de falar do amor do Senhor, de falar do Senhor, do que Deus tem feito na minha vida, querido. Pregue e deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Eu queria orar. Queria que você fechasse os teus olhos, querido. E falasse para o Senhor: Senhor, onde eu tenho errado? Onde eu tenho errado, que não tenho vivido a tua palavra, eu não tenho lido a tua palavra, eu não tenho orado, eu não tenho colocado em prática. Senhor, eu tenho acostumado com a arca, com a presença. Muitas vezes, querido, nós perdemos o temor de Deus, por achar que nada vai nos acontecer. Uma manhã de reflexão, querido. É dia dos pais. Tem um pai que te ama, querido, que é o Pai Celestial. Talvez você tenha falhado como pai, mas Deus é o teu pai. Talvez você não tenha recebido, não tenha tido a paternidade, querido, não tenha tido um pai presente, mas Deus é o teu pai nessa manhã, querido. E onde quer que você esteja, Ele te abraça. E Ele te diz nessa manhã: eu te amo, filho. Você é importante para mim. O meu desejo é salvar a sua vida, mas também a sua família. Senhor, coloca em prática, Senhor. Faz-nos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos ouvido e vivido da Tua palavra. Senhor, eu sei que existe, Senhor, a Tua palavra diz que a porta é estreita, Senhor, e larga é o caminho que leva à perdição, ao inferno. Mas o Teu desejo, Senhor, assim como o Senhor levantou, Senhor, Noé, Senhor, para salvar a sua família, Senhor, o Senhor enviou o Teu Filho, Senhor, a esse mundo, morreu por nós, Senhor, para nos dar a salvação, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém nessa manhã, Senhor, que está distante dos Teus caminhos, Senhor, que possa voltar. Senhor, se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não Te conhece, possa ser despertado pelo Teu Santo Espírito nessa manhã, a entregar a sua vida e a viver, Senhor, em uma nova família que faz parte, Senhor, da família do Senhor. Senhor, nós entregamos, Senhor, nosso coração, nosso sacerdócio, Senhor, em Tuas mãos, nessa manhã, como pai, como homem, Senhor, e Te pedimos, Senhor, nos ajuda a viver a Tua palavra. Amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Senhor, como filhos, Senhor, que obedecem seus pais, Senhor, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Ah, Deus, mulheres, Senhor, que sejam submissas a seu marido, Senhor. Pai, nós sabemos que há uma responsabilidade sobre o marido, mas que essa liderança seja exercida em amor, Pai. Louvamos o Teu nome nessa manhã e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido, pela tua família, pela tua vida nessa manhã? Amém?